A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quarta-feira, 27 de agosto. Agora são 13 horas e 4 minutos. 20 graus e um céu limpo em Santo Ângelo. E a gente segue com um clima perfeito para um bom papo, mente curiosa, coração aquecido e café na mão. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E disse Rubem Alves, educar é mostrar a vida a quem ainda não viu. E hoje a gente abre a janela da educação tecnológica com quem vive isso no dia a dia. Professora Carlise Soares, do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, doutoranda em computação pela UFPEL, coordenadora do laboratório IFMaker e do Clube de Astronomia do IFE. Vamos falar sobre o curso de licenciatura em computação, vamos falar sobre projetos que aproximam tecnologia e sala de aula, vamos falar de cultura maker e ciência que encanta, do laboratório As Estrelas. Prof. Carlise, que satisfação! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho. Olá, Dani, satisfação enorme também estar aqui. Olá a todos os ouvintes. E estamos aqui para conversar, fazer aquele bate-papo gostoso sobre educação, sobre tecnologia. Ai, vai ser muito legal. Eu preciso registrar o quanto que eu sou grata a esta pessoa, porque se hoje eu sou uma quase formada, né, falta um pouquinho ainda, em licenciatura da computação, é graças a essa mulher que foi lá e me incentivou e disse, venha, vamos fazer, tu vai gostar. E de fato, assim, abriu um outro leque de opções e paixões na minha vida, né? E uma delas é, sem dúvida, a licenciatura e a computação. Então, deixo meu registro, meu agradecimento aqui ao vivo, né? Do quanto que eu gosto, né? Do que eu aprendo e do quanto que tu faz parte disso, né? E do quanto que tu nos incentiva todos os dias a seguir fazendo e dando o nosso melhor dentro do curso que a gente faz, prof. Então, muito obrigada, de verdade, assim, do fundo do meu coração. E eu quero começar falando do curso, né, da licenciatura, porque primeiro que licenciatura é, né, salvo com todo o respeito aos demais cursos, mas a licenciatura em si já é uma entrega gigante, né? Diferente do bacharelado, assim, é uma entrega muito maior, na minha humilde opinião, no meu senso comum. E licenciatura em computação, então, ele vem aí dentro de um novo momento, né, prof, que a gente vive dentro da educação. A quantidade de opções que teremos e oportunidade que teremos, aí elas estão cada vez maiores. E eu queria que tu falasse um pouquinho do curso e como é formar professores em tecnologia hoje dentro do IFE. Então, Dani, é um curso, assim, encantador, né? Eu sou apaixonada cada vez mais por esse curso, por toda essa área que envolve educação com computação. Eu tive uma formação muito técnica, né? Minha formação de graduação foi um bacharelado em sistemas de informação. E depois eu fiz o mestrado em computação. E não tinha muito a ver com a área da educação. Eu fui aprender educação no curso de formação de professores que eu fiz durante o mestrado e depois com a prática, né? Fui professora temporária no Instituto Federal lá em São Vicente do Sul, do IFAR, e foi ali que eu me apaixonei, assim, pelos institutos que eu conheci, né? A oportunidade de desenvolver projetos e que eu tive a certeza de que era isso que eu queria seguir. Quando eu vim para cá, e foi em 2015, ainda não tinha, né, o curso de licenciatura em computação, tinha o tecnólogo em sistemas para a internet. Então eu acompanhei ali a abertura do curso em 2017. Ainda não sabia muito bem como é que a gente ia desenvolver isso, né? Porque são duas áreas assim que, na minha visão, na época, eram muito opostas. O pessoal da computação tinha um certo receio de trabalhar com educação, né? E aos pouquinhos a gente foi vendo assim o trabalho lindo que os alunos desenvolvem nas escolas, a oportunidade, a quantidade de ações que a gente pode desenvolver, integrar com outras áreas, e aos poucos eu fui entendendo coisas que aconteceram na minha vida ao longo, desde o ensino médio, enfim, por toda a minha formação, que contribuíram para eu também repassar para os meus alunos esse olhar diferenciado para a área da licenciatura em computação.
Então, assim, hoje eu sou muito feliz com tudo que eu desenvolvo lá, me dedico um monte, o pessoal fica apavorado com a quantidade de coisas que a gente faz, né? Deixa muitas vezes o lado pessoal, né? Muitas vezes. Muitas vezes, assim, ultimamente, demais até. Mas é uma grande satisfação, assim, trabalhar com as escolas, com as crianças, com computação, com astronomia, que era uma coisa assim que me perguntam, como é que surgiu a astronomia na tua vida? Eu não sei. Não sei. É igual eu na comunicação, de repente... E assim, tá lindo o trabalho que a gente tá desenvolvendo. Tá mesmo. Enfim, muitas coisas, muitas possibilidades, né? Isso que é lindo da computação. Sim. E sobre o perfil do egresso, né, do curso, onde que, assim, primeiro, quais as principais competências, né, que essa pessoa desenvolve no decorrer do curso e quais são as infinitas possibilidades, né, Carlice, que eu acho que dava para fazer um cafezinho só falando das possibilidades de futuro de um licenciando. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Então, a licenciatura em computação é para formar professores, né? Toda licenciatura tem esse intuito de formar professores. Para atuar com computação na educação básica, né, em cursos técnicos, e também atuar em empresas, porque a computação, como ela está integrada, né, em muitas outras áreas, tem muitas empresas que têm a necessidade de formar os seus profissionais também, né? Uhum. Então, a licenciatura traz essa questão da didática, do entender o olhar do outro, de observar a outra pessoa e adaptar, né, a sua atuação de acordo com aquele aluno, vamos dizer assim, né? Então, é o olhar do professor para o aluno, sendo esse aluno tanto de redes formais de ensino como locais não formais de ensino, né? Uhum. Então, é bastante amplo nesse sentido, porque pode atuar nas escolas, só que até o momento atual a gente não tem tanta abertura assim para o professor de informática, né? Tá bastante restrito ainda, mas estamos aí com a expectativa, né, de muitas possibilidades aí a partir das últimas resoluções que saíram para o ensino da computação. Então, é o profissional que vai se formar com esse olhar, de ser o professor em computação. Então, a gente vai entender como funciona o contexto escolar, mas ele não precisa necessariamente atuar, né, nessa área, pode buscar outros caminhos, empreendedorismo, inclusive, né? Sim, verdade. Eu até outro dia estava comentando uma área que é muito legal e que a licenciatura abre possibilidade de gestão escolar, né? Uhum. Com esse olhar de computação, assim. Eu acho que vem muito ao encontro de um... Nem é uma brecha, é uma lacuna, como fala, um abismo gigante que existe hoje dentro das escolas, no sentido de necessidade desse olhar, né, de tecnologia e computação. Prof, quanto tempo que dura o curso presencial, esses detalhes técnicos? O curso tem duração de 4 anos, né, são 8 semestres e... podendo, claro, ter uma extensão ali caso não se cumpra esse período, né? Mas o período básico são 4 anos. Sim. E ele é presencial e noturno, Presencial, né? Com aulas de segunda a sexta-feira, noturno, né? De acordo com os feriados que nós temos nos anos, temos aqueles sábados letivos a cumprir também, alguns deles, né? Mas o horário correto, o horário fixo é de segunda a sexta-noite. Sim. Uma coisa que eu acho muito legal no curso e que eu acho que é importante a gente repassar para os ouvintes é a forma, né? A didática que nós temos, né? Dentro do curso, a forma como a gente aprende. Então, o equilíbrio de didática, currículo, tecnologia, né? Para poder aplicar isso na escola. Então, a gente aprende, de fato, coisas técnicas, né? Com esse olhar voltado à comunicação, à pedagogia, né? Ao ensinar, mas é muito dentro da realidade que a gente vai encontrar na sala de aula de hoje, né? Principalmente quando a gente fala de ensino público. Queria que tu falasse um pouquinho disso, do currículo, de como é que ele funciona, né, da didática, de como é que a gente aprende isso lá dentro do curso, né, e dessa realidade que a gente aprende a repassar depois dentro das salas de aula que nós vamos encontrar aí, Brasil afora. Os cursos de licenciatura, em geral, eles seguem, né, diretrizes nacionais, então existe... disciplinas comuns a todas as licenciaturas, então faz parte, né, desse tipo de formação algumas disciplinas
né, que envolvem essas questões, assim, da área de educação e da área também, digamos assim, da ciência em si, né? Sim. Então, disciplinas como metodologia científica Sim. são disciplinas comuns, né? E tem, claro, as disciplinas da área da computação. A gente tem que ter em mente que a computação, ela está sempre evoluindo, então a gente consegue ver um pouquinho de cada coisa na área da computação, né? A gente não é um perfil, assim, especialista em uma tecnologia específica. A gente consegue ver um pouquinho de tudo e eu acho isso muito legal, porque o perfil do profissional na área da computação é um perfil que precisa ser autônomo no seu aprendizado. Então, Sim. ele não vai ser suficiente o que a gente ensina de tecnologia nos cursos, né? Porque está toda hora surgindo novidades. Sim. Então, o profissional, ele precisa ter também esse perfil de buscar a informação, de aprender como resolver determinados problemas. Então, é um olhar voltado para esse profissional da computação que precisa estar sempre ativo, sempre aprendendo, sempre atualizado com as novas tecnologias, e é voltado para um perfil também daquele profissional que precisa entender o contexto em que ele vai atuar, né? Que nosso foco é o contexto escolar. Então, tem toda essa questão da didática, do estudo das metodologias de ensino, né? Das experiências práticas, né? Das nossas queridas PECs, né? E dos estágios. Então, ele alia todos esse trabalho, né? Do perfil pedagógico, do perfil didático que precisa ter, mas também estimulando essa busca pelo conhecimento, né? Que precisa estar sempre ativo. É muito legal, assim, eu como aluna, né, reforço isso porque desde a questão da programação, né, prof, a gente aprende a programação, a gente aprende linguagens, diversas linguagens durante o curso, mas também antes da gente ir lá para o estágio, a gente já tem, por exemplo, Libras. E aí a gente entra numa questão de acessibilidade, né, de inclusão, prof, que é tão essencial. Queria que tu falasse um pouquinho dessa possibilidade, né? Para muitos está sendo a primeira experiência com uma outra linguagem que são Libras, que é a Libras, por exemplo, né? Os institutos federais têm isso muito forte, né? A inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão, né, da questão de gênero, racial. Então, a gente tem essa discussão muito forte nos cursos, né? E não temos como fugir disso trabalhando nas escolas. A gente vai encontrar alunos de todos os perfis, né? Então, é importante ter essa sensibilidade com o outro, né? Com alunos que precisam estar incluídos, com alunos que têm dificuldades financeiras, com alunos que têm toda uma questão de gênero também. Então, a gente trabalha um pouco de cada olhar nesse sentido, né? Sim. Prof, e o IFE, ele é muito atuante na comunidade também. Tu sabes que logo que eu entrei no IFE, é uma das primeiras coisas que eu percebi, assim, que poucas pessoas na comunidade conheciam o IFE, né? É aquele mais distante lá. Sim, e daí quando tu conhece um IFE, primeiro que é uma paixão inicial, assim, que tu te apaixona porque é uma estrutura e a forma de atuação é muito legal, né? É muito humana. E então acaba que aí à medida que tu vai conhecendo, tu vai vindo a dar atuação na comunidade, o quanto que tem de coisas acontecendo na comunidade, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Para além dos estágios e para além das PECs, né? Tem tantas outras coisas, inclusive o IFE recebe muitos alunos lá. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Sim, nós temos esse olhar, né, do ensino, mas também da pesquisa, da extensão, né, e trabalhamos com essa questão de levar os nossos resultados, os nossos projetos de pesquisa para a comunidade, né, e com essa troca também desenvolver novos nichos de pesquisa, né. Então é importante para nós esse apoio da comunidade, essa abertura da comunidade para as nossas atividades, para as nossas ações. Então temos muitos projetos, né, e desses projetos a gente consegue também envolver os nossos alunos, né, desde o ensino médio até a graduação,
para que eles também possam articular isso, né? Então, temos o projetos de pesquisa, que tem todo um conjunto de regras que precisam ser seguidas para desenvolver o projeto de pesquisa, para depois apresentar os resultados, né? E temos a extensão. A extensão, eu fui coordenadora de extensão por uns 3 anos, ali antes da pandemia, e também, assim, era um dos motivos de orgulho que eu sentia, assim, da quantidade de projetos que eram desenvolvidos nas diferentes áreas, nos diferentes cursos, né? E ver essa participação da comunidade, assim, é muito, muito legal. Sim. E de fato é uma sinergia, assim, né? Porque o IFE tem essa característica, assim, porque aqueles que compram e abraçam, de fato, os projetos fazem aquilo com muita vontade, né, prof? Óbvio que a gente não tem todo mundo engajado, como em qualquer lugar, sim, né? Sim, mas os engajados são muito engajados, né? Compram muito, assim, o Instituto. Prof, para quem está nos ouvindo agora e daqui a pouco pensa, isso não é para mim, não, computação, enfim, eu gostaria que tu, assim, derrubasse alguns mitos, né, que as pessoas ouvem a respeito de computação, a respeito de tecnologia, achando que de repente não daria certo, enfim. O que tu diria para essas pessoas que daqui a pouco têm receio de encarar um curso mais tecnológico? A computação, ela tem esse estigma de ser uma área masculina, de ser uma área, né, que é difícil, que tem muita matemática. Eu acho que a gente tem que deixar se surpreender. Eu gosto de me surpreender em muitas coisas que eu me proponho a fazer, aproveito as oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar isso, essa estrutura que o IFAR tem, né? E gratuito, gente, tudo gratuito, né? E ainda recebe muitas vezes auxílios financeiros, as bolsas, né, para poder estar estudando, estar ali. Então, experimenta, sabe? Sim. Experimenta. Aproveita aí um processo seletivo que esteja aberto, vem conhecer a estrutura do IFAR, vem conhecer o curso, o perfil do curso, para ver, porque, assim, por mais que você não atue na área, né, no contexto escolar, é um aprendizado pessoal. Sim. Né? A licenciatura em computação transforma a gente, né? É verdade. Então, acho que é muito importante isso, assim, se dá a oportunidade. Se você tem esse olharzinho, assim, para a computação, gosta daquilo que a gente desenvolve, tem uma certa curiosidade, experimenta. Sim. Sabe? Porque você pode se surpreender de forma muito gratificante. Eu vejo muito isso nos alunos, assim, que ficam com a gente, né, mais tempo, assim, conosco, porque tudo se transforma, eu acredito, vendo, assim, alguns relatos, quando tem o contato com o aluno lá da escola. E quando eles dizem assim, prof, tal coisa, né? E eles me relatam assim, nossa, tá me chamando de professor. A primeira vez que eu ouvi prof na minha vida, eu arrepiei. Isso é lindo, né? É muito massa. Então, eu sempre digo assim, o brilho no olhar do aluno que aprende algo que a gente tá ensinando, cara, assim, não tem preço mesmo, assim, parece clichê, né? Não tem preço, mas é verdade, é verdade. Bom, a gente vai rapidinho agora, são 13h22, a gente vai para uma pausa aqui. Lembrando que este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E nós estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook da Rádio Novos Horizontes. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h24 e a gente segue com o nosso cafezinho missioneiro. Aqui, tecnologia vira ponte para aprender melhor. Lembrando que a gente tem sempre o apoio do Greens Café Corporativo e de Corsã para esse programa se realizar. E eu volto agora com a professora Carlise Soares. A gente está falando dos projetos de tecnologia do IFE, Instituto Federal Farroupilha, daqui de Santo Ângelo. Bom, vamos começar falando do Laboratório Maker. Porque assim, eu acompanhei, né, todo o nascimento desse laboratório IFE Maker. E ele é lindo, né? Que filho lindo, né, Carlise? Sim. Mas ele teve também bastante, né? Foram passou de 9 meses de gestação, não passou? Passou, né? Uhum. Fala pra nós um pouquinho de como é que as coisas aconteceram até a gente ter aquele laboratório lindo lá. E assim, eu gostaria que tu relatasse, porque eu sei enquanto aluna, mas como é que foi, na tua visão, o impacto para os alunos, né? Sim. De ter um laboratório. Pois olha, a gente tem muitos espaços lindos lá no Sim. IFAR, né? E é engraçado que, assim, a cada ano surgem novas oportunidades. Então, assim, apesar de ser uma estrutura regular de ensino, tem coisas que a gente não consegue prever quando é que vai acontecer. Sim. Né? Partindo daí. Mas a gente sempre teve o sonho de melhorar, né, e trazer uma estrutura diferenciada, né? Eu lembro assim, do nosso diretor na época falando, o que a gente podia levar na FENAMIL, na FEAGRE, nessas feiras, representando os cursos da área de informática, e na época, assim, não tinha muita coisa, porque tínhamos o curso de sistemas para a internet, que desenvolve sistemas, e aí tu precisa ter uma estrutura ali, de computador, de rede elétrica para poder apresentar. Então, aquilo crescia na gente, assim, aquele sentimento, o que eu posso trazer, né? Com que recurso eu vou buscar algum material diferenciado para apresentar aqui. E aí o tempo foi passando, ali por volta de 2018, 2019, quando eu estava ali na coordenação da extensão, junto com a nossa equipe ali da direção de pesquisa, também a gente, né, sentia falta de algo assim para representar a nossa área. E aí tinha a professora Fátima, a Thalita, a Ângela. Tu viu lá em tal lugar, tem impressora 3D, né? Como é que a gente faz para comprar? Como é que é isso? E eu pensava, nossa, impressora 3D, mas deve ser caro isso, né? Deve ser difícil. Mas que sonho, né? Que legal que seria se a gente tivesse essa oportunidade. Aí ali em 2020, quando já estávamos na pandemia, surgiu um edital, o primeiro edital de implantação dos laboratórios Makers. Coincidiu com a época que eu entrei no doutorado em computação, então eu já estava assim buscando, né, uma área de pesquisa. O meu orientador já estava desenvolvendo algumas atividades com inteligência artificial, com robótica, com cultura maker, e aí ali eu comecei também a pesquisar mais o que era cultura maker, buscar trabalhos relacionados, né, e entender um pouquinho a partir disso. E aí surgiu o primeiro edital, a gente fez um grupo de trabalho para desenvolver um projeto para tentar conseguir, né, o recurso. E aí eu lembro, acho que iam ser selecionados 2 campi do IFAR, e nosso projeto ficou em terceiro, né, ficou tipo o primeiro suplente, né, batemos na trave. Aí tudo bem, né, vamos seguir. Aí 2021 o IFAR resolveu publicar um edital, né, também propor um recurso aí para a implantação de novos laboratórios Maker, e eu acho que eles fizeram assim uma proposta que iam selecionar três projetos, né. Aí fomos lá, revisamos o projeto anterior, do ano anterior, né, melhoramos ele e tal, ficamos em 4º lugar. Enquanto isso, eu ia estudando o que era a cultura maker, vendo, né, o trabalho dos outros. Eu pensei, nossa, nós precisamos ter isso aqui, porque, né, é tão legal. E aí chegou no 2022, minha pesquisa também ia se aprofundando, mas eu precisava fazer a prática também da pesquisa, né? Então, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho os recursos? Eu vou ficar cuidando, aí ficava cuidando, assim, todos os editais que iam sendo publicados. Aí saiu um que era, acho que o Oficinas 4.0, que já era a 3ª edição dele. Eu, vou submeter. Aí passei, assim, na última semana do prazo, pesquisando motivos, né? Falei com os professores da área da administração, da agricultura. Aí escrevi, assim, um projeto ali e enviei. Depois saiu, acho que passou um mês, assim, saiu um outro, que era o de iniciação tecnológica, e que era para fazer a divulgação da cultura maker nas escolas. Aí eu montei lá direitinho, né, um projeto, assim, mas eu fui fazendo aquilo com base nas nossas experiências e que eu estava vendo na UFPEL também, né? E escrevi lá o projeto, né?
E aí saiu o segundo edital do IFAR, também para a implantação dos laboratórios Maker. E fui lá, escrevi também o projeto. Eu falei assim, algum desses eu tenho que acertar, né? Pois os 3 foram aprovados, né? Eu me vi enlouquecido. Meu Deus, será que eu vou dar conta de tanta coisa, né? Mas não vou deixar escapar essa oportunidade, né? Então, fizemos o projeto, né? O desenvolvimento do projeto, a seleção dos bolsistas. A gente teve, no Oficinas 4.0, eram 3 alunos do ensino médio e 2 do ensino superior. E o outro da iniciação tecnológica era um grupo maior, assim, eram 3 do ensino médio, do ensino superior, 2 do ensino médio e mais um pessoal para dar apoio ali ao projeto, né? E aí nós desenvolvemos 10 turmas, 10 oficinas, divulgando a cultura maker, para levar nas escolas. Foram 200 e poucos alunos que foram atendidos aqui na região, Santo Ângelo, Vitória das Missões, entre Juiz e Giruá, que receberam essas oficinas, e a gente recebeu vários equipamentos, né? E aí a questão era, onde é que a gente vai enfiar esses equipamentos, né? Porque nós não tínhamos muito espaço. A sorte, então, que havia sido feita recentemente, modo de dizer, né? Porque é um trabalho bastante intenso. Sim. Imagina, foi feita a reforma daquele casarão que nós temos lá, né? Um prédio antigo. E ali o professor Dilson falou, provisoriamente vai ser aqui o teu espaço, né? Então, vamos tentar melhorar aqui para poder guardar esses equipamentos aqui. E aí veio impressora 3D, 2 impressoras 3D, óculos de realidade virtual, que o pessoal adora, né? Kits de robótica, as canetas 3D, nossa, é muito material. E aí nós desenvolvemos, então, esse primeiro ano, que era de contrapartida, né, para os editais. A gente ficou lá no casarão. Muitos do próprio IFAR não nos conheciam, porque fica num cantinho mais afastado, mas a gente tinha que também trabalhar com as escolas, né, fazer essa contrapartida do projeto. E no final de 2023, então, a gente ainda foi apresentar esse trabalho em Brasília. Eu levei os alunos do ensino médio lá para apresentar o trabalho em Brasília. E no outro ano, assim, tipo, já tinha terminado os projetos, a gente achou que nada mais ia acontecer, ainda fomos convidados a ir para Vitória, no Espírito Santo, apresentar o trabalho, com tudo pago, né, para os alunos do ensino médio. Teve o Maurício também, que era do ensino superior, que nos ajudava, e fomos, né, então foi um motivo, assim, de muito orgulho para mim poder levar eles, e ter essas experiências, essas viagens de estudo, né, e foi uma experiência muito, assim, fantástica. E às vezes me perguntam, quando é que vai ter de novo? Essa semana me perguntaram, quando é que a gente vai de novo para Vitória? Eu falei assim, olha, aquela oportunidade, eu acho que foi única na vida, porque, né, a gente não esperava. Sim. Né? Sim. Então, aí depois, nesse meio tempo, o prédio do Centro de Convivência estava sendo construído, finalizaram, e aí nos convidaram para trocar de lugar, né? Nos chamaram para ocupar o espaço que era da cantina antigamente. Então, agora nós estamos no centro lá dos prédios do IFAR, com paredes, né, de vidro, não tem como notar. Não tem, todo mundo passa por lá e fica encantado lá com os materiais que podem ser produzidos, né? A gente para e passa e entra e fica, que lugar gostoso. E o que eu acho tão legal, né? Porque no estágio dos meus colegas, né? O Ney, enfim, ali a Charla, enfim, que estavam fazendo, eles estavam fazendo no Augusto, na Escola Augusto, né? Então, eles montaram com uma turma do Augusto, um robô sumô, né? Com o apoio do Laboratório Maker. E essa turma que nunca tinha tido do Pedro II. Errei, é porque eu fiz no Augusto. Do Pedro II, nunca tinha tido experiência, né, com robótica. E aí foi a primeira experiência desses alunos com robótica. Eles foram participar do torneio de robótica lá na URI. Voltaram de lá com premiação. Então, assim, olha tudo, né? Como que a coisa acontece, quanto que vai levando para a comunidade, né? Uma experiência e novidade e aprendizado. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, né? De como que esses espaços, principalmente um laboratório de robótica, de fato ele vira um projeto pedagógico, né? Do quanto que isso acaba corroborando com todo o resto, né? Que a gente precisa no sentido de aprendizagem, de conhecimento.
Sim, a partir desses materiais que nós recebemos, né, do laboratório Maker, a gente pôde desenvolver essas oficinas e montamos uma estrutura ali de oficinas para poder apresentar esses trabalhos. Claro que a gente fez a proposta, era de oficinas de 20 horas. Em 20 horas tu não consegue desenvolver um trabalho de aprendizagem, né? Mas tu desperta a curiosidade, tu apresenta as possibilidades. Então, esse foi o nosso foco inicial. Então, a partir desses materiais que a gente recebeu, que tinha lá os kits de robótica, a gente pôde desenvolver outros tipos de trabalho também com as escolas, né? E aí a URI também faz um trabalho maravilhoso, né? Com a Cristina ali, a parte de cultura maker, eles também implantaram laboratórios makers em algumas escolas, né? Sim. E nós somos parceiros, claro, né? Da Cristina, URI, nossa Cristina querida, né? Trabalhamos com ela essa semana também, junto à Secretaria Municipal da Educação. E, nossa, eu digo que ela é minha irmã do coração, né? Ela tem o mesmo carro, é da mesma profissão. Então, a gente fez uma parceria legal, assim, de trabalho juntos e alguns alunos nossos, então, participaram da organização da Olimpíada Missioneira de Robótica, né? O Leandro, a Camila, desenvolveram esse trabalho de apoio nas escolas. Sim. Né? E aí o trabalho que eles desenvolveram no Pedro II ali, o Ney, a Elisângela, o pessoal ali, foi muito legal porque eles não tinham sido contemplados, né, com o material da URI. E a gente fez um esforço com os nossos materiais do laboratório, mais alguns que eles compraram, né, para participar dessa Olimpíada. Sim. E nós no IFAR também tínhamos, né, que formar a nossa equipe, tivemos alguns contratempos de última hora e conseguimos formar a nossa equipe também feminina de robótica e elas também foram premiadas. Então, assim, como eu vou te dizer, assim, a gente tem a vontade de fazer as coisas, mas às vezes não tem a certeza de que vai dar certo, mas a gente tem que aproveitar, tem que tentar, tem que experimentar. E olhando para trás, assim, a alegria dessas equipes quando foram premiadas, assim, é muito gratificante, né? É um trabalho que a gente desenvolve, assim, que dá uma dor de cabeça, né? Literalmente, mas é muito satisfatório. A história do Pedro II, assim, me emociona particularmente por conta, né, de eu ser colega do Ney, do pessoal do grupo ali, de ouvi-los falando, né, dos alunos, do que os alunos trouxeram, né, de, nossa, será que a gente vai conseguir? Nossa, a gente nunca fez isso. Uhum. Então, assim, da importância, né, sim, de ter uma Carlise lá lutando para ter um Lab Maker, para perpetuar isso, para levar para outras pessoas, né, esse tipo de aprendizagem. Prof, tem algum plano futuro pro Lab Maker? Tem algum projeto, alguma coisa que eu não saiba e que tu queira compartilhar aqui com a gente? Pois olha, agora a gente, é isso que eu falei, assim, é tudo meio imprevisível, tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a gente tá agora, desde o final do ano, com o PIBID, né, da licenciatura. Não posso deixar de falar, assim, o PIBID, o PET, que está sendo coordenado pela Marcele, e o PIBID proporcionou também, né, essa questão dos alunos estarem nas escolas, né? Quando eu falei ali antes que a gente às vezes recebe as bolsas, auxílios para poder estar no curso, essa é uma realidade agora do PIBID, né? São 24 alunos do curso de licenciatura em computação recebendo uma bolsa para atuar nas escolas, né? Infelizmente são poucas escolas. Eu, no meu olhar, tinha que ser mais escolas sendo abrangidas, né? Porque a gente tem condição de estar em mais escolas, mas a gente tem que seguir as regras do edital. Sim. São 3 escolas selecionadas para participar disso, né? O Pedro II, o Colégio Municipal ali, o José Alcibiades, né? O Matilde, que é de tempo integral. Então, são essas escolas que a gente está trabalhando hoje e eles estão fazendo um trabalho fundamental, assim, de manutenção dos laboratórios, né? E de oficinas de informática, mas assim, estamos aí vendo o que vai acontecer, né? O que pode acontecer a partir... Ainda não colhemos os frutos disso, né? Vai ter eventos aí para participar, e então tem muita coisa ainda para acontecer. E esperamos aí novas oportunidades também de poder renovar o nosso laboratório, né? Porque uma coisa é a gente implantar, comprar equipamentos novos, né? Outra coisa é você manter a manutenção, eles, né? Ativos, atualizados, né? Então, os nossos equipamentos, como o próprio óculos de realidade virtual, a gente sempre empresta para os nossos alunos levarem para as escolas e fazerem as suas ações. Essa semana, inclusive, faz um mês mais ou menos que a gente recebeu o 3º óculos de realidade virtual. E essa semana os 3 estão
emprestados, cedidos para alunos nossos desenvolverem atividades nas escolas. Sim, é muito legal. Prof, aí, em paralelo ao Lab Maker, tu coordena também o Clube de Astronomia, né, que chega a brilhar o olho dela quando ela fala. E a gente já teve o registro da Superlua e também o Cometa do Século. Sim. É isso, né? Sim. Como que, assim, eu já tive a oportunidade de acho que umas 3 ou 4 vezes estar numa observação, né? Na Fenamilho, a gente fez essas parcerias ali no IFE também, quando tu faz. Mas como que esses eventos científicos, eles aproximam as crianças e os jovens da ciência? Porque não é só uma observação, né, Carlise? É uma sementinha que está sendo plantada, né? Uma curiosidade que está sendo colocada ali na cabecinha deles. E a gente espera que surjam frutos dessas pequenas ações que a gente faz, né? A astronomia, eu não sei, como eu te disse, eu não sei exatamente quando surgiu a paixão pela astronomia, né? Mas quando eu entrei no IFAR, eu conversando com outros professores, eu fiquei sabendo que eles tinham ganhado telescópios no ano da astronomia, 2009, se eu não me engano, mas Santo Ângelo ainda não fez parte, né, não existia, não fez parte desse grupo de campos que havia recebido esse telescópio. E aí mas quem sabe a gente consegue emprestado com algum pra gente experimentar, né? E aí na época eu conheci o Fabrício Couvero, que é técnico na reitoria, e ele tem uma experiência gigante com astronomia. Então, aí conseguimos emprestado por 1 ano aquele telescópio, mas ninguém sabia mexer, era computadorizado, ficou acho que um ano guardado lá. Eu falei, não, vamos ter que dar um jeito nisso aqui, não é possível que ninguém saiba mexer, né? Nós da computação não vamos ter medo desse bicho aí, não, né? Aí pegamos lá, começamos a aprender, eu nem sabia mexer na ocular, né? Eu não sabia o que eu estava enxergando quando eu olhei pela primeira vez. E aí o Fabrício me dizia, mas tu não tá enxergando a nebulosa de Órion? Não! O que é isso? Mas tu não sabe o que é? Não! Aí eu, ai meu Deus, eu da computação me enfiando na astronomia, será que eu posso, né? E aí fomos indo. O Fabrício nos deu um apoio gigantesco, nos ensinando a mexer. Cheguei a levar em 1 ou 2 escolas o telescópio para ver como é que era, assim, para experimentar, né? E aí tivemos que devolver o telescópio. Nesse mesmo ano que a gente devolveu, um aluno meu do ensino médio, que queria também participar do projeto, começou a pedir para o nosso diretor na época, né, o professor Adilson, recurso para a gente comprar um. Aí foi lá, incomodou e conseguiu comprar um telescópio. E eu também, acho que final ali de 2019, início de 2020, resolvi comprar um telescópio para mim, né, que é um telescópio do Sandro Coletti, que é um fabricante ali em Curitiba, e pegou bem o período da pandemia e eu com aquele telescópio parado lá. Ai, meu Deus, o que eu faço agora, né? Não vou conseguir desenvolver esse trabalho com as escolas, assim, durante a pandemia. E aí eu fui estudando. Sim. Fomos estudando. Quando a gente retornou, o Fabrício propôs, então, da gente instalar uma câmera de registro de meteoros. Aí lá fomos nós, né? Buscar recurso para comprar os equipamentos. Muitos desses equipamentos que a gente compraram, equipamentos usados, então saiu do nosso próprio bolso, doação de parceiros também, e instalamos, né? Confiamos no trabalho do Fabrício, vamos lá. E então, assim, foram trazendo equipamentos, ações para o clube, também de uma forma assim muito imprevisível. A gente foi aceitando, né, ideias e tal, mas eu queria também fazer um trabalho com as escolas. E hoje a gente tem recebido muitas visitas no IFAR de escolas aqui não só de Santo Ângelo, mas da região também. Nossa agenda tá crescendo aí com essas oportunidades. Infelizmente, a gente depende da previsão do tempo, depende, né? E tem coisas que eu não consigo prever com muita antecedência, então, enfim, a gente faz o melhor possível para poder trazer um pouquinho desse olhar da astronomia para os jovens, para as crianças, né? E é encantador, né? É encantador. Meu Deus, quando a gente começou a levar na feira, teve uma feira da Fenamilha que foi que a gente começou a registrar. Fez o pavilhão, não foi? Que o pessoal registrava, assinava, né, a participação ali, a observação. Sim. Deu mais de 1000 registros. Sim. Em uma semana, né? E aí eu ficava querendo tirar foto e ao mesmo tempo tinha que atender eles, porque o olhar da pessoa que olha pelo telescópio, a lua, que parece que está na palma da mão da gente, assim, né?
É muito lindo. É muito lindo. E aí, às vezes, eu pegava dias nublados, né? E ficava, e o pessoal querendo olhar o telescópio, aí dali a pouco apontaram para uma árvore. Ah, vamos ver as formiguinhas na árvore. Pronto, acharam um outro objetivo para o telescópio. Então, ele nunca fica parado, né? Sim, mas é muito legal. E é bem isso, né? Talvez seja a primeira experiência de muitas pessoas, né? Com um aparelho desse através do IFE, das possibilidades que o IFE é encantador para todas as idades, pra assim. Comunidade. E quando vai às escolas com crianças, às vezes eu passo um filme da Nicolinha. A Nicolinha é a astrônoma mais jovem do mundo. Ela começou a estudar astronomia com 4 anos de idade. Aos 2 anos de idade, ela pediu para a mãe dela uma estrela. E a mãe dela não entendeu como assim uma estrela, deu um brinquedinho de uma estrela para ela. Não, ela queria do céu, ela queria entender. Então eles compraram, juntaram dinheiro, ela fez uma proposta chega a me arrepiar quando eu falo dela, assim, ela não queria mais aniversários, ela queria trocar as festas de aniversário para os pais poderem comprar um telescópio, juntaram dinheiro, conseguiram comprar. Hoje ela está com cerca de 11 anos, 12, alguma coisa assim, e recebeu medalhas, fez recentemente um registro de um asteroide no nome dela, que ela reconheceu. Que sensacional. É Também me arrepiei. Incrível o trabalho dela, assim, sabe? Uma criança que vai lá e os pais delas não são da área. É dela. É dela, assim. Só que sensacional. acompanha. Que massa. Prof, agora são 13h45, a gente vai rapidinho para o intervalo. E na volta a gente conversa um pouco mais sobre o IFE, futuro e oportunidades. Então fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Estamos de volta agora, são 13h48. Eu sigo aqui com a Prof. Carlise Soares, lá do IFE aqui do IFE Santo Ângelo, né? E a gente está falando um pouco sobre o curso de licenciatura da computação e sobre o Laboratório Maker e também sobre o Clube de Astronomia do IFE. Prof, vamos falar um pouquinho sobre a divulgação dos projetos, né? A gente tem vários eventos ali no IFE, onde a gente submete, né, os projetos, pesquisas, artigos, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre MTech e outros eventos que a gente tem. Isso, a produção de trabalhos científicos em cursos de graduação, ela é normal, né? Faz parte, eu acho que todo graduando, ele precisa experimentar isso, precisa fazer a publicação de trabalhos acadêmicos, a participação em algum evento, né? Seja na cidade, seja localmente, seja um evento que precise viajar mais longe, enfim. É uma experiência, assim, muito bacana, então o IFAR também promove isso, né? Então, a partir dos nossos projetos de pesquisa, de extensão, a gente pode também, e deve, né, escrever os resumos, os trabalhos acadêmicos e participar dos eventos. Localmente, a gente tem, então, a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a nossa MTech, então, que envolve os trabalhos do Campus Santo Ângelo, com algumas participações externas também é possível, e a nível de instituição mesmo do IFAR, que envolve os demais campi do IFAR, a gente tem a MEPT, né?
que é a Mostra de Educação Profissional e Tecnológica. Então, a gente incentiva muito os nossos alunos a participarem desses eventos, né? Eles escrevem um trabalho, passa por uma banca de avaliação. Os melhores trabalhos, então, são selecionados para apresentar oralmente esses trabalhos. E envolve, então, a parte de certificação, palestras, né, e outros subeventos que tem dentro, né, desses nossos eventos, dessas nossas mostras, né. Então, assim, é um trabalho que a gente tenta fazer com que os alunos participem, para saber como que funciona essa submissão de trabalhos, pensando também em eventos maiores depois, né? Na nossa área da computação, a gente tem o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação e tem o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que aí são eventos nacionais, que a cada ano ocorre num estado diferente e que é muito legal participar, né? Então, eu tive a oportunidade na minha graduação de submeter um trabalho aqui para a URI. Eu vim, na época eu não morava aqui, né? Morava em Santa Maria. Vim apresentar um trabalho, eu não esqueço, assim, às vezes eu tô caminhando nas ruas da cidade, eu fico lembrando, porque naquela vez era eu e uma amiga minha, a minha colega, né, a gente publicou um trabalho e a gente resolveu sair da URI a pé para a rodoviária de Santo Ângelo. E aí, lá pelas tantas, a gente se perdeu no meio do caminho. Então, assim, tem histórias, né, que ficam marcadas na vida da gente. E acho que é muito bom poder participar desses eventos, a gente viajar, apresentar, né? Verdade. Levei alunos também em Ijuí, na Unijuí, para apresentar, na época que eu estava trabalhando na Unicruz. E eles me diziam, ai, prof, me leva lá na Unijuí. E eu, vamos, né? Porque, assim, é muito bom participar desses eventos. Sim. A gente dá aquele frio na barriga de ter que apresentar um trabalho, né? De ser avaliado pela banca ali. Mas é necessário, passa e é muito legal, é muito bom, marca, né? Marca, fica pro teu currículo, depois você quer fazendo um concurso, uma progressão de carreira, né? São pontos que a gente precisa ter na nossa atividade acadêmica. Perfeito. E aí, dentro dessa questão de visitação e conhecer, como que as escolas, né, daqui de Santo Ângelo podem fazer para conhecer o espaço do IFE? Como que funciona essa visitação? Elas podem entrar em contato com o nosso gabinete ali, né? Enviando um e-mail, ligando para o telefone lá da central. Também podem entrar em contato comigo ou nas nossas redes sociais ali, que o pessoal responde. E a gente vai tentar encontrar uma data em comum que seja satisfatória, né, para todos ali envolvidos. Dependendo da proposta da escola, a gente seleciona, né, os projetos que estão mais relacionados. Então, quando envolve o Clube de Astronomia, a gente tem que verificar a questão da previsão do tempo, se vai fazer a observação da Lua de tarde, de manhã, né, encontrar ali a melhor data que ela vai estar aparecendo. Já o Maker é mais flexível nesse sentido, né, porque é um ambiente interno ali, então é mais fácil de agendar. Mas parte desse ponto de partida ali, envia um e-mail para o gabinete, né, ou entre em contato por telefone, que eles vão direcionar para os projetos, para os demais servidores que estão aptos a desenvolver um trabalho, né, que querem desenvolver um trabalho assim com os visitantes. Né? Sim. Prof, e aí assim, falando um pouquinho agora da estrutura do IFE, tá? Porque antes de eu ser aluna, eu lembro que as pessoas, porque é longe, não sei o quê. E, assim, é de fato, né, é o mais reservado, assim, de todas as universidades daqui da cidade. Contudo, oferece uma estrutura sensacional, né, e agora a gente tá crescendo mais ainda. Então, como tu falaste antes, tem agora o espaço de convivência, né, que é um espaço amplo, gigante, pra a gente se alimentar, enfim, pra ficar de boas também ali, né, tem um espaço para os alunos e tal. E agora tem mais um prédio sendo também construído. Queria que tu falasse um pouco dessa estrutura, que é tão grande do campus ali. Isso, o Campus Santo Ângelo, ele veio numa leva de implantação de campus, assim, dos institutos federais, que acabou sendo prejudicada por falta de recurso suficiente para finalizar, dentro do tempo adequado, a sua estrutura, né? Então, com a consolidação dos institutos federais, agora do governo, a gente está recebendo recurso para fazer a construção desses novos prédios. Então, está sendo construído o prédio da biblioteca agora, né? Nós estamos pleiteando aí os recursos para o ginásio. Então, temos algumas coisas ainda a melhorar e aí tá nesse é só crescer, né? Porque temos o espaço para isso lá e essa perspectiva, né? Então,
Em relação aos nossos cursos, né, os alunos do ensino médio têm aulas pela parte da manhã, duas tardes na semana com aulas também, mas eles têm todo um apoio também para quem precisa, né, de auxílio para poder transporte, alimentação. O ensino superior também pode pleitear, né, alguns desses benefícios. Então tem alguns recursos interessantes assim para poder tentar compensar também essa questão, né, da dificuldade de acesso físico, né, acesso por meio de transporte, enfim, ao campus. Então, longe, né? Eu sempre digo assim que a questão da distância depende também da nossa própria experiência, porque se tu vai pensar numa cidade como Santa Maria, como, né, cidade grande como Porto Alegre, que tu fica horas no trânsito, que tu fica horas dentro de um ônibus para poder chegar, né, num local, tu vem para casa e tu percebe que isso, meu Deus, minutos. Por favor. Né? Do centro até o IFE são 15 minutos. Então, assim, é longe porque também... Porque a gente está em Santo Ângelo. É uma cidade menor, né? Então, temos que tentar encontrar uma solução. Claro que ali a nossa estrada é uma estrada que tem problemas sérios ali em relação à iluminação, né? A questão de identificação ali do ponto de acesso para entrar no pórtico ali, é bem perigoso. O pessoal tem que ter cuidado ali na hora que entra, principalmente na hora de grande movimento. E faltam muitas coisas ainda a serem melhoradas ali, então temos que ter esse cuidado, né? Mas superado esses desafios, eu acho que compensa ali estar na instituição e receber todas as oportunidades que temos a oferecer, né? Sim. Então, é preciso avaliar essa questão. É um esforço que muitos pais precisam fazer com os nossos alunos, que muitas vezes são de outras cidades, outros municípios, né? E tem essa dificuldade de chegar até nós, né? Então, a gente vê, assim, relatos muito impactantes do pessoal fazendo um esforço para estar ali dentro. Sim. Né? Então, é isso aí, tem que avaliar, né? Até o Paulão antes falou, né, do quanto que é importante a gente reforçar o acesso ao IFE, né? Porque é um ensino de qualidade e gratuito, né, prof? Sim. Então, assim, é muito importante que a comunidade entenda que a gente tem N cursos, né? Ali tem diversos outros, 11, se não me falha a memória. 11 sendo 4 aí, novos campos que estão chegando, né? Então, até o diretor vai ter outra oportunidade, vai estar aqui conosco para reforçar a respeito disso. Uhum. Mas hoje, para os alunos que se interessaram, ouviram aqui a nossa entrevista, eu gostaria de experimentar a licenciatura. Como que faz? É com a nota do Enem, para acessar. Isso, eu acho assim que um dos primeiros passos é seguir as nossas redes sociais, porque ali o pessoal é bastante ativo, vão colocar os anúncios, né, sobre os períodos dos processos seletivos. São diferentes processos seletivos, né? Nós temos alunos do ensino médio, o subsequente, né, e ainda o ensino superior. Então, tem que tomar cuidado ali para não se confundir, é muita informação realmente, né? Sim. E nós temos o nosso site do Instituto Federal Farroupilha, que ali também tem todas as informações. A própria página de ingresso, né, ao IFAR traz ali de forma bem resumida o que precisa fazer em cada um dos diferentes processos seletivos. Então, acho que a primeira coisa, acompanhar as nossas redes sociais, ficar atento ali ao que está acontecendo, conhecer a estrutura, vir nos visitar, né? Eu ia falar isso. Pode vir nos visitar. Faça uma visita, não precisa agendar uma visita, chega lá, vê quem é que pode receber, né? E conversa com a gente lá. Então é isso, assim. E aí, claro, o processo seletivo do ensino superior, o nosso depende da nota do Enem, então é um processo seletivo com o ingresso principal pela nota do Enem. Quem já tem um diploma, né? Quem é portador de diploma tem a possibilidade de entrar também através dos editais de reingresso e transferência interna e externa, também permite, né, acessar como portador de diploma e não precisa fazer o Enem, né? E então tem vários mecanismos ali para fazer essa seleção, tem que ficar atento aos prazos, né, as características do edital ali, os editais que envolvem cotas, né, tem muitos critérios ali também para poder escolher certo a cota que vai entrar. E
e acompanhar ali os nossos contatos, as nossas redes sociais. E estudar muito depois. Sim. Mas o ideal é isso, né? Se a gente vai ingressar em qualquer universidade, a gente vai lá, conhece a estrutura, vai lá, entende um pouquinho. E aqui, a mesma coisa. Vão lá conhecer o IFE, que assim, é muito legal e a visita vai valer demais. Prof, já são 13h59. Nossa. Tu quer deixar um recado final aí para quem está nos ouvindo? Reforçar o convite para vir nos conhecer, né? Estamos aí à disposição da comunidade, né? Participar das nossas oficinas, trazer demandas para que a gente possa atender também, e estamos aí disponíveis, né? Para fazer esse trabalho. O ensino da computação está aí, né? São resoluções novas que foram feitas aí e vai surgir várias oportunidades na área da computação nas escolas, né? Sim. E não só em Santo Ângelo, mas em vários, a nível nacional isso. Então, Sim. Ficar atento para isso, porque são oportunidades que vão vir com força. Perfeito. Prof. Carlise, muito obrigada por abrir as portas do IFAR pra gente. Deu para sentir que o Instituto Federal é o horizonte de oportunidades, ciência perto das pessoas, projetos que resolvem problemas reais e formação docente que muda comunidades. A você que ficou com a gente, obrigada pela companhia. Obrigada também Corsã e Greens Café Corporativo, que fortalecem esse nosso encontro diário. E se tu quer seguir no papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais cafezinho missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.